Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o tema da vez é expansão de consciência. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre esse tema, expansão de consciência. Mas o que é que vem a ser expansão de consciência? Expansão de consciência é quando você começa o seu processo de despertar para a vida. É quando você começa a ter percepção do seu mundo, das coisas que estão à sua volta e como elas acontecem a partir das suas emoções, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, como você reage diante de uma discussão, como você reage diante de qualquer situação que venha despertar o seu ser de uma forma positiva ou negativa. Mas por que é importante o despertar da consciência? Porque você torna-se mais, como o próprio nome já diz, consciente de suas ações. Porque o ser humano que não se conhece, ele acaba sendo marionete na mão dos outros. Isso mesmo. Porque quando você passa muito tempo convivendo com uma pessoa, ela já começa a perceber quem é você na sua essência. Então, diante desse conhecimento que ela tem a seu respeito, principalmente em ambientes de trabalho, vou dizer isso como um exemplo, a pessoa já sabe os seus pontos fracos, ela sabe como mexer na sua ferida, mas quando você tem noção de quem você é, sabe? Quando você tem esse olhar para dentro e você se percebe nas coisas que você se chateia fácil, perde o equilíbrio, fica com raiva, fica chateado, então você já começa a trabalhar isso dentro de você para você não dar mais esse poder para o outro quando ele venha fazer qualquer tipo de provocação a você. Isso é só um exemplo que eu tô dando, porque ambientes de trabalho são situações assim mais difícil, né? E que a gente precisa manter um equilíbrio emocional, né? Para poder a gente não viver em desacordo, né? Em desarmonia dentro do ambiente. Porque cabe a gente ter essa percepção das coisas para a gente se policiar e manter um ambiente agradável. Mas quando a pessoa não tem essa consciência, ela acaba se metendo em confusão. É grossa, dá mal resposta, sabe? Não tem paciência. E isso ela leva para a vida. Por quê? Porque ela não tem esse equilíbrio, porque ela não tem esse conhecimento de si mesma, como ela é nos seus comportamentos diante das coisas que acontecem no seu dia a dia. Observe que expandir a consciência nada mais é do que você sair do piloto automático, sabe? É você começar a ser um observador de si mesmo. É você começar a perceber as coisas que você faz que não são legais. Quantas coisas na vida a gente faz e depois a gente se arrepende. Poxa, eu não queria ter agido dessa forma, eu não queria ter dito isso, mas você acabou fazendo e depois vem o arrependimento. Por que isso acontece? Porque o ser humano, ninguém nasceu para brigar com ninguém, ninguém nasceu para estar em desavença com ninguém. Mas o que é que acontece? Ao longo da nossa jornada, cada um tem as suas bagagens. E cada um, dentro de um contexto, dentro de um ambiente social, precisa entender isso. Porque cada um só dá o que tem. Então, quando eu mudo, quando eu melhoro, quando eu me conheço, eu melhoro também a situação à volta. Por quê? Porque antes de agir no piloto automático, eu vou observar a situação. E se tiver que haver alguma discussão, algum diálogo, algum confronto, isso vai ser de uma forma equilibrada. Por quê? Porque você está consciente de ser. Você não vai ser aquela pessoa que vai agir no piloto automático, dando respostas aleatórias. Não, por quê? Porque hoje você está uma pessoa consciente. Aí você pode me perguntar, mas Márcia, como que a gente faz para chegar nesse processo? De expandir a consciência, de ser mais consciente, de ser mais dona das minhas ações, ter esse equilíbrio, até para eu não estar sendo marionete nas mãos dos outros. Não tem pior coisa do que isso.
Eu resolvi abrir esse canal aqui porque há 2 anos atrás eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano e foi a melhor coisa que eu fiz, porque não tem coisa melhor do que o ser humano se conhecer, sabe? Até porque todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, sabe? Para contar. E nesses tempos de ignorância que fica lá atrás, que vem da nossa infância, as cargas emocionais que a gente sofre, os títulos, os rótulos que a gente recebe durante esse período, eu vou lhe dizer uma coisa, não tem nada a ver com você. Você é pura essência. Você é um ser divino. Você foi criado para manifestar o amor de Deus aqui nessa terra. Só que a gente se perde no meio do caminho, mas nunca é tarde para a gente se encontrar. Nós somos um espírito eterno vivendo num corpo físico. Então, quando eu começo a me alinhar com quem realmente eu sou, eu começo a enxergar o melhor que há em mim. E eu começo a me amar, eu começo a me valorizar, eu começo a ter um novo olhar para a minha pessoa. Que às vezes a gente se perde porque a gente fica ouvindo os rótulos que os outros colocam em nós, às vezes por comportamentos que a gente tem, porque a gente faz no piloto automático. Quando a gente tem essa consciência, como eu estava dizendo, que a gente percebe o que o outro diz, as pessoas elas sempre têm uma intenção positiva naquilo que elas fazem, naquilo que elas dizem, como elas se comportam. Então, quando eu tenho esse olhar, qual a intenção positiva do outro em relação ao acontecimento, à situação, eu consigo ter uma compreensão melhor. E eu tendo uma compreensão melhor do acontecimento, eu vou me comportar de uma forma melhor também. É como eu já disse, quando eu me conheço, sabe? Quando eu procuro mudar aqui dentro, que é a mudança que eu preciso para ter uma vida mais equilibrada, mais consciente, sabe? Começa aqui dentro. É você mergulhar para dentro de si mesma e descobrir quais são os seus potenciais, quais são os seus pontos de força, os seus pontos de fraqueza, porque quando você descobre isso, você se percebe no que você precisa potencializar, que você já tem de bom, e aquilo que você precisa melhorar, que ainda não tá legal. Mas tá tudo bem, porque cada um, em essência, tem o seu melhor para dar. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje, sabe? Que expandir a consciência é você se tornar alguém melhor, primeiramente para você. Esse olhar tem que ser para você. Se ame, se valorize, observe os seus potenciais, sabe? Desperte isso dentro de você e você vai ver como você consegue se sentir melhor. E eu quero lhe pedir uma coisa, se você gostou desse conteúdo, me siga aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Vamos expandir a consciência e tornar o nosso mundo melhor. Um beijão para vocês.